Queridos amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta tarde está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu abro no capítulo de número 3, no versículo de número 10, estas palavras tão belas, tão claras, do apóstolo Paulo sobre a sua experiência e o seu desejo profundo, após a sua conversão, conhecer a Cristo. Deixe-me ler do versículo 9: e seja achado nele, isto é, no julgamento, unido ao Senhor Jesus Cristo em uma fé viva, e seja achado nele, não tendo a minha justiça naquele dia, a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, como ele, morto com Cristo, para ser achado, ressuscitado com Cristo um dia. Que sentimentos tão belos fluem do coração do apóstolo Paulo pelo Espírito aqui. O título desta mensagem nesta tarde é: o que é um cristão segundo a Bíblia? Ou o que é tornar-se um cristão segundo a Bíblia? Bem, a grande pergunta implícita aqui, saltando deste versículo, é esta: eu conheço a Jesus Cristo experimentalmente para conhecê-lo, diz o apóstolo Paulo. Esta é a pergunta que eu gostaria de colocar diante de cada um de vocês aqui. Eu conheço a Jesus Cristo por experiência, ou tudo que eu possuo é uma mera religiosidade? Tudo que eu tenho é um currículo, uma experiência religiosa? Eu já conheci, eu já experimentei a obra de Deus por Jesus em minha vida. Houve um momento em minha história quando, como o apóstolo Paulo, eu fui derrubado, assim por dizer, do cavalo do meu orgulho existencial, da minha autodependência, das minhas concepções religiosas sobre Deus, para ir de cara no chão, de cara com a verdade do Evangelho e encarar a Cristo e ver o meu pecado e conhecê-lo em arrependimento e ser salvo. Você teve uma experiência, se eu posso colocar nesses termos, com Cristo Jesus. Eu conheço a Jesus experimentalmente, ou tudo que eu possuo é uma mera experiência religiosa, um currículo religioso. Eu já conheci a obra de Deus em minha vida. Isto é chamado na Bíblia de conversão, de nascer de novo, de receber o Espírito, de ser uma nova criatura, ou uma criação original de Deus. Há tantos termos na Bíblia que representam essa experiência de uma pessoa com Deus, algo que é para além da teoria, um encontro real, uma alma que se dirige a Deus, uma alma que experimenta ao Senhor, e tudo se transforma, tudo é mudado a partir de então. Ter nascido de novo, mais do que ter nascido em um contexto cristão, mais do que ter me ligado a uma igreja, a vida na tua alma, há poder na tua alma. Eu estou aqui dando sinônimos desta pergunta. Você conhece a Cristo, a vida na tua alma, há o poder de Deus operando dentro de você, vencendo o pecado, uma nova vida, uma verdadeira alegria, uma certeza de salvação. Essa é a pergunta implícita nesse texto, nessa declaração, isto é, para conhecê-lo, conhecer a Jesus Cristo. Bem, o desejo do apóstolo Paulo após a sua conversão, antes não, mas após a sua conversão, era conhecer Jesus Cristo, conhecê-lo mais intimamente, o seu poder, a sua verdade, a sua realidade em sua vida. Mas houve um tempo na vida de Paulo quando ele não conhecia Deus por experiência. Ele nos diz isso no versículo 4, ele confiava ou conhecia outras coisas. Ele diz, ainda que também podia confiar na carne. Paulo nos diz que antes da sua conversão, ele era uma pessoa que confiava em si mesmo. Confiar na carne, em seu corpo, em sua pessoa, em um ser humano, não no Espírito, não em Deus. Ele confiava em si mesmo, ainda que alguém podia confiar na carne. Quanto mais eu, se algum outro cuida que pode confiar em si mesmo, em sua capacidade, na carne, ainda mais eu achava ser alguma pessoa diante de Deus. Eu achava ser alguém, uma personalidade diante de Deus. Eu achava, diz Paulo aqui nessas palavras, eu me gabava disso, na verdade, em certos momentos. Eu confiava na carne, eu confiava na minha capacidade religiosa, ele está dizendo aqui. Eu confiava em meu intelecto, em minha capacidade de absorver a religião, de compreender o esquema da religião, de poder vivê-la. Eu tinha essa confiança em mim mesmo, eu confiava no poder da carne, na minha moralidade, a minha ética,
a minha força, o meu zelo religioso, isso era a minha justiça. E eu pensava, diz Paulo, poder trocar tudo isso, oferecer todo este meu eu, carne, diante de Deus, em troca da minha salvação, em troca de um lugar no céu. Eu confiava, eu me apoiava em mim mesmo, na carne. Mas então eu percebi, diz Paulo, e estou seguindo aqui os pensamentos de Paulo, aqui em Filipenses, em Romanos, mas então eu percebi pela primeira vez que tudo isso, toda a minha religião, todo o meu zelo em estar na igreja, em cumprir as minúcias dos rituais da religião judaica, era nada mais do que confiar na carne, ainda que também podia confiar na carne. Eu estava confiando na carne, isto é, eu estava confiando em meus próprios esforços, em meus próprios sentimentos e intuições, em minhas ideias a respeito de Deus, a respeito da salvação. Eu cuidava que eu podia depender disso, eu cuidava que eu podia confiar, apoiar-me na carne. Bem, aqui está a sutileza do pecado. Este é o perigo que ameaça, sobretudo, pessoas que já de muitos anos estão no meio religioso, que cresceram no lar cristão ou que nasceram ali, assim por dizer, que tem um currículo religioso. O perigo de ter paz de consciência olhando para a sua própria história religiosa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aqui está a sutileza do pecado. Confiar na carne, confiar na sua experiência, no seu currículo religioso. Ter uma paz de consciência, alcançar isso dentro de si mesmo, olhando para a sua própria experiência religiosa. A sua mente está nestas coisas, isto é, na sua experiência na igreja, na sua experiência na religião, as coisas que eu fiz, como eu fiz aquilo mais, como eu participei disso, como em um determinado momento eu soube fazer isso, falar aquilo, descansar a sua confiança para o céu, na carne, na sua experiência religiosa. Esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui, sua mente estar nestas coisas. Bem, Paulo, antes da sua conversão, ele nos diz, era assim, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, versículo 5, observe como ele confiava na carne, ele nos está dizendo aqui, é o seu testemunho de conversão. Circuncidado ao 8º dia, eu não passei um dia da lei de Moisés que diz que no 8º dia um bebê deveria ser circuncidado, nem antes, nem depois, foi no 8º dia. Eu sei que há muitos por aí que por outras razões não foram circuncidados, eu fui, e no 8º dia, da linhagem de Israel, isto é, eu não sou um prosélito, eu não sou um gentio que abraçou o judaísmo, eu nasci do estoque, do pedigree de Abraão, israelita de israelitas. Se alguém podia confiar na carne, eu era da tribo de Benjamim, sim, uma tribo pequena, a menor de todas as tribos, mas uma tribo que se gabava de muita coisa. Ali estava o templo, não é? Nos arredores da terra de Benjamim. Quantos valentes se levantaram de Benjamim? Eu sou de Benjamim, entre os judeus, os benjamitas eram reconhecidos como pessoas israelitas de alta estirpe da tribo de Benjamim, não de uma tribo obscura, irrelevante, se eu posso colocar nesses termos, mas circuncidado ao 8º dia, judeu de judeu, israelita de israelita, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, eu fui fariseu, o meu partido religioso era dos fariseus, não era esses saduceus estranhos, esse pessoal aí amofadinha, que não faz nada, que fica só no sinédrio, ali parado, andando de roupão. Aqui estou eu, orando o dia inteiro, dando dízimo de todas as coisas, ralando, lutando, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu era parte do Sinédrio, ele diz, um dos 70, apesar da minha juventude, e no meu zelo eu fui destacado para perseguir esta seita dos nazarenos, ao ponto de levar Estevão à morte e reunir pessoas para apedrejá-lo, e arrastar pessoas para fora de sua casa, pessoas que se diziam cristão. Aqui estou eu, se alguém se gaba da religião, este sou eu, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, querido amigo, ele está nos dizendo, ainda mais eu, se houve uma pessoa que passou por todas as cerimônias e rituais judaicos, todas as lavagens cerimoniais antes da alimentação, isso, aquilo mais, esta pessoa fui eu. Em todas estas coisas estava a minha confiança, que Deus se agradava de mim, e eu estava seguro disso. Você percebe o que ele está nos dizendo? Ele está falando,
sobre a sutileza do pecado que habita no coração humano. Essa capacidade que o coração tem de enganar uma pessoa, de ludibriar a mente. Ele dizia: eu tomava todas estas coisas e a minha confiança estava nestas coisas, ainda que podia confiar na carne. Ele descreve aqui, não é o coração enganoso. Querido amigo, deixe-me perguntar: há alguém aqui neste lugar ou acompanhando que continua confiando na carne? Confiar na carne é descansar a consciência na sua própria capacidade interna, na sua própria religião, na pureza da sua religião, na sinceridade dos seus atos religiosos, no seu pedigree religioso, talvez. Eu me recordo há um tempo atrás, estando numa determinada conferência, expondo alguns dos livros da editora Princípios Reais, e apareceu ali o filho de um pastor muito bem conhecido aqui no Brasil, muito bem conhecido, e ali observando ele, numa pouca conversa, deu para perceber que aquele rapaz não parecia ter muita vida na alma, muito interesse pelas coisas de Deus, e perguntando ele algumas coisas, a resposta foi surpreendente: eu não me interesso muito por essas coisas, meu pai sabe tudo sobre isso. Meu pai, o grande líder no Brasil. Que perigo não é de alguém ter nascido em um lar cristão, crescer no meio religioso, ter abraçado a fé cristã e não conhecer a Jesus Cristo. A sutileza, confiar na carne, no pedigree religioso, na sua experiência, no seu envolvimento religioso, na esperança de que Deus irá aceitar o meu esforço. Como eu desejo seguir assim. E tudo que eu peço a Deus é permanecer assim, como uma pessoa boa que ajuda os outros, que faz caridade, lá no coração, confiando na carne. Querido, você percebe a sutileza destas coisas? Confiar na carne para tentar agradar a Deus. Assim vivia Paulo, ainda que também podia confiar na carne. Bem, como poderia Paulo, entre todas as pessoas, confiar na carne? Observe. Ele nos diz que ele estava confiando na carne porque ele estava confiando em si mesmo. Ele descreve, mais uma vez, a sutileza do engano do coração. E o meu empenho nesta tarde é que estas palavras cheguem à tua consciência de tal maneira que você desperte e pense, sonde o coração, se isso talvez esteja acontecendo com você. Foi algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Confiar na carne. Observe, ele olhava para Deus, ele servia a Deus, ele fazia tudo aquilo que ele entendia que Deus requeria de um crente, de um religioso, mas ao mesmo tempo ele estava confiando na carne. Como assim? Bem, ele agia da seguinte maneira: eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jeová, eu confio no Senhor Deus, eu confio nele, que ele não irá rejeitar o meu esforço. Você percebeu? Eu confio em Deus, que Ele não irá rejeitar o meu esforço. Eu confio em Deus, eu creio, Ele é santo, Ele é justo, é glorioso. Eu adoro todos os dias no templo, e eu faço tudo o que Ele comanda pelos ritos religiosos que os fariseus me ensinaram. Eu creio e confio com zelo em Deus, que Ele vai pegar toda essa minha experiência, Ele não vai rejeitar o meu zelo. Eu estou dependendo da carne. Eu não estou confiando em Deus. Eu estou confiando em Deus que Ele não irá me rejeitar. Eu estou olhando para Deus, crendo nele, que Ele não irá me rejeitar um dia, rejeitar todo o meu esforço, toda a minha vida na igreja, tudo que eu fiz. Queridos amigos, é tão triste. Eu me recordo do caso de uma senhora, que depois de alguns anos, conhecendo esta senhora e observando, precisei conversar com ela com muita delicadeza e muita gentileza, e dizer para ela como pastor, com toda seriedade e compaixão e amor, que talvez ela não tinha experimentado ainda a conversão. E depois de um tempo ela sondou o coração e observou a vida e fez um exame sincero da alma e chegou a esta conclusão. E sabe qual foi a grande revelação? Eu não acredito que tudo que eu fiz nesses últimos anos não valeu nada para Deus, que Ele vai me rejeitar. Você percebe o que é confiar na carne? Fez o seu melhor, despendeu os seus recursos, se envolveu no trabalho de evangelismo, bateu de porta em porta, isso, aquilo mais, mas ao todo tempo confiando em Deus, que Ele não iria rejeitar o seu esforço, que Ele não iria rejeitar os anos de caridade, de oferta, de dispenso, de sacrifício, de acordar cedo, de viajar evangelizando, o que quer que fosse. Toda a sua confiança para a eternidade estava em si mesmo. Será que não é sutil o engano do pecado?
Será que não é sutil o engano do coração, que nós possamos estar aqui adorando a Deus, mas toda a nossa confiança é que Deus não irá rejeitar as nossas obras, a nossa sinceridade, o nosso louvor, o nosso batismo, a nossa participação no coral, ter saído um dia para bater de porta em porta, ter feito um esforço evangelístico. Oh, como eu peço a Deus que Ele continue me dando saúde para esse novo ano, para que eu possa seguir em frente ajudando as pessoas, porque lá dentro de mim, eu sei que quanto mais eu fizer, então Ele vai me aceitar um dia, porque eu fiz o meu melhor, o meu esforço. Oh, meus amigos, fazer isso é anular a cruz de Cristo. Fazer isso é lançar fora todo o Evangelho, é não ter entendido nada da palavra de Deus por anos e anos e anos. Aqui está o engano do coração. E Paulo nos diz que ele era assim, ele era esta pessoa. Não é surpreendente ver o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, antes como Saulo de Tarso, um homem que confiava em si mesmo enquanto fazia o seu melhor na religião judaica, confiava em si mesmo, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseus, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ninguém poderia repreendê-lo em face, dizendo: você não apareceu aqui às 3:30 da manhã em cima do monte para orar, Paulo. Ninguém poderia repreendê-lo. Ele estava lá, sempre lá, primeiro da fila, em todo lugar, segundo a justiça que há na letra da lei irrepreensível. Todos os sacrifícios, seus votos, suas atitudes, todas as leis que os fariseus adicionaram, os preceitos que os fariseus adicionaram aos 10 mandamentos, ele cumpria tudo, ninguém poderia repreendê-lo, e ainda perseguindo para a morte os cristãos. Aqui está, confiando na carne, confiava que pelo seu zelo ele poderia agradar a Deus. Ele estava na ignorância. E nessa ignorância, ele se esforçava ao máximo em sua ignorância. Não conhecia Deus, não tinha experimentado o poder transformador de Deus, nem em sua vida, nada. O pecado ainda era um amigo íntimo do apóstolo Paulo, até que um dia, para o seu horror, para o seu choque, ele viu que o pecado que ele tanto lutava contra e deixava fora dele, o mais longe possível, o pecado tinha residência dentro de sua alma, em sua vida. Como ele se enganou, o pecado habitava ali dentro, e ele nos diz sobre isso. Eu estou tentando narrar aqui a conversão do apóstolo Paulo. Ele nos diz sobre isso. Abra comigo Romanos, capítulo 7, versículo de número 7, observe o argumento do apóstolo Paulo. Ele está sempre apontando para a obra de Deus em sua vida. Ele diz: que diremos, pois? É a lei, os 10 mandamentos, pecado, isto é, a lei me faz pecar, porque estou o tempo todo me vendo pecando naquele mandamento da lei. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, eu não tive um olá, bom dia, aperto de mão com o pecado experimental, senão pela lei. Foi a lei que me fez ver o pecado que habita em mim, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse no 10º mandamento: não cobiçará. Você sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte: eu era irrepreensível na lei, todos os mandamentos, amar a Deus de todo o coração, irei perseguir os nazarenos que se levantam contra Jeová. Não adulterarás, não furtarás, eu cumpro toda a lei. Até um dia que ele parou para ler, talvez em milhares de rezas do mandamento, ele se topou com o 10º mandamento. Foi uma obra do Espírito, certamente. Até que ele topou com este 10º mandamento, ele entendeu que era o pecado. Que diremos, pois? Eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência que há dentro dele, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Sabe qual foi a convicção de pecado que Paulo teve? Foi este mandamento, o 10º. Sabe o que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não é interessante, queridos amigos? Os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são objetivos. Claro, há uma subjetividade, porque cada um desses mandamentos é como que o cabeça de uma família de pecados. Matar não é simplesmente tirar a vida física de uma pessoa, também matar a sua estima, sua felicidade, sua reputação. Tudo isso é matar, é coberto pelo mandamento. Mas cada um desses objetivos, ou desses mandamentos, dentro de uma religião de obras como o judaísmo, é um pecado, um mandamento objetivo. Pode ser visto, pode ser julgado por todas as pessoas. Ele matou, ela adulterou, ele fez isso, ele quebrou esse e aquele mandamento. Mas saiba, o 10º mandamento
já é algo difícil, porque é uma questão de foro íntimo, não cobiçarás. Ele não é facilmente percebido, não é? Você não percebe a cobiça com facilidade em si mesmo ou em outra pessoa. Nenhum tribunal na terra tem essa competência exata para julgar algo de foro íntimo como a cobiça. E Paulo estava nos dizendo, eu tenho cumprido toda a lei de Deus, mas de repente eu percebi dentro de mim esta outra lei chamada pecado, e eu percebi quão grande era a cobiça diante de mim. Eu queria a cadeira de Gamaliel, eu cobiçava um lugar no Sinédrio, eu cobiçava uma estátua em Jerusalém, eu cobiçava ser reconhecido e aplaudido, eu cobiçava ser visto como um grande intelectual, um grande orador, uma pessoa que transitava pelo mundo judaico, pelo mundo grego, por toda parte. Eu cobiçava estas coisas, que as pessoas falassem de mim à distância e me vissem e sorrissem para mim nas cidades que eu chegava. Eu cobiçava, e quantas outras coisas esse homem não cobiçava. Só Deus conhece o seu coração. E de repente ele viu o seu pecado. Paulo não conhecia a Deus de fato, ele não conhecia a justiça de Deus, uma vida transformada, a justiça que Deus provê, que é a pessoa de Jesus, a fé nele, a salvação, o perdão de pecados. Ele não conhecia Jesus Cristo, nada conhecia. E aqui está a diferença entre ser um crente e ser um religioso cristão. Tem a ver com o relacionamento de uma pessoa com Cristo. Você conhece a Jesus Cristo? Ele é o Senhor de tua vida. Você conhece a justiça de Deus, que é a pessoa do Salvador. Paulo passa a nos dizer então no livro de Atos como ele conheceu a Cristo um dia. Cristo abriu seus olhos, ele caiu daquele cavalo, ele foi levado pela mão cego para um determinado lugar, e ele nos conta posteriormente como ele passou alguns dias em jejum, orando, se arrependendo diante de Deus, considerando a lei, tentando entender quem era Cristo, reconhecendo a sua cobiça e o seu pecado, e dobrando a cabeça, e dobrando o joelho, clamando a Deus. E ali ele foi salvo, ele conheceu a Cristo, ele conheceu a justiça do Senhor Jesus Cristo. E então ele vem e nos diz estas palavras, ainda que também podia confiar na carne, ele veio a confiar no Senhor Jesus Cristo. Oh, meu querido amigo, você já confiou no Salvador em arrependimento e de pecados? Você já o buscou para além da tua religiosidade, para além da tua sinceridade religiosa, envolvimento e participação na igreja? A diferença entre ser um crente em Jesus Cristo e ser um religioso cristão tem a ver com o relacionamento com Jesus Cristo. Você conhece a Ele como Salvador, você já o buscou em arrependimento de pecados internos, você já confiou a Ele a tua culpa, pedindo perdão para a salvação. O Senhor derrubou Paulo e ali acontece a sua conversão. E então, depois de algum tempo, ele olha para aquela experiência de conversão e, pensando sobre aquela experiência, ele diz essas palavras maravilhosas: eu conheci o Senhor Jesus, eu conheci, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 9, seja achado nele no dia do julgamento, achado nele, unido a Cristo em uma fé viva, e não o meu currículo religioso, é um refúgio, é esterco, é nada, tudo que eu fiz para angariar, pensando que eu conhecia a Deus, quando eu confiava em Deus, confiando em mim mesmo, que Ele iria receber a minha vida religiosa. Então eu conheci a Cristo, e eu desejo conhecê-lo, viver para Ele, para conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. É necessário conhecer a Jesus em tua vida. Não é apenas conhecer sobre Ele, mas conhecê-lo. Não é apenas buscá-lo por uma bênção temporária, mas conhecê-lo experimentalmente. Você conhece a Cristo, meu amigo, nesta tarde? Você o conhece de fato? Você anda com Ele? Você pode afirmar que o conhece? Você o serve? A comunhão íntima, pessoal, dia a dia, a vida na alma, há um relacionamento real, orgânico, contínuo, sincero, pessoal, entre a tua alma e o teu Salvador, ou um relacionamento mero mediado pela religião? Você o conhece por experiência diária?
em um relacionamento, em uma unidade viva, real, espiritual. A tua vida é permeada pela vontade de Cristo, pelo reino do Senhor Jesus Cristo. Há um relacionamento real com o Salvador. Eu tenho conhecido pessoas que possuem muito conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sua pessoa, da doutrina de Cristo, cristologia, mas quando você conversa, bate um papo com elas, não há nenhuma palavra em seus lábios de louvor, de amor, de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. O seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, elas conhecem a Jesus Cristo como alguém que conhece um atlas geográfico, como alguém que conhece o mundo e as culturas através de um atlas geográfico. Elas conhecem o Salvador mediado pela teologia somente, mas elas não conhecem em sua vida, em sua alma. Você conhece a Jesus Cristo nesta tarde? Aquelas pessoas que dizem conhecer Cristo já há muito tempo, e elas dizem: eu nasci um cristão, eu conheço a Cristo, eu fui levado para a igreja desde que eu era uma criança, pequeno, um adolescente. E elas afirmam muitas vezes terem andado próximo, junto ao Senhor ao longo de sua vida. Mas quando você se aproxima delas no lugar de trabalho, na faculdade, no colégio, um conhecimento mais próximo, por algum tempo, você não consegue sentir o perfume de Cristo nelas, um perfume de santificação, um perfume de uma nova vida, um perfume de palavras transformadas, um perfume de alegria. Você não sente Cristo na vida delas, uma vida transformada, a obra do Espírito Santo. Eu tenho crescido na igreja, e vivido na igreja, já fiz isso, já experimentei aquilo e aquilo mais. Elas sabem muito sobre Cristo, mas não o conhecem de fato. Saber muito sobre alguém não é a mesma coisa que conhecer alguém. Quantos há que conhecem a vida de Cristo, mas não conhecem Cristo em suas vidas, admiram a Cristo, mas não o veem como caminho, a sua segurança de salvação. Há muitos que experimentam, não é, ou que conhecem Cristo, mas não experimentaram o poder de Cristo em suas vidas. Queridos amigos, elas se convencem que estão seguras em Cristo. Eu era assim. Eu cria em Deus e confiava em Deus que Ele iria aceitar toda a minha sinceridade, todo o meu esforço. Eu cria em Deus, eu defendia o Senhor, eu entrava em debates, eu cria que Ele iria aceitar. Eu confiava na carne, eu confiava em mim mesmo. Conhecer o cristianismo não é o mesmo que conhecer a Cristo. Que Deus não permita que toda a tua certeza seja meramente confiança na carne, e a tua própria experiência pessoal seja uma apenas de religião, de batismo, de envolvimento em campanhas, de ter participado disso, daquilo mais. Você conhece a Cristo experimentalmente, pessoalmente. Ele vive em você através de um relacionamento real, pessoal. Bem, você somente pode confiar ou afirmar que conhece a Cristo quando você conhece por experiência. É claro, você só pode afirmar que conhece uma pessoa quando conhece pessoalmente. É tão patético, não é? Ver às vezes pessoas famosas falando sobre o fulano, e você conhece: sim, meu amigo, meu querido amigo, né? Cruzar o caminho a 3 metros de distância, falaram: oi, já é um amigo. Não é? Gente famosa é assim, né? Gosta de acumular grandes amigos. Meu amigo, você conhece a Cristo. Você só conhece uma pessoa quando o conhece de fato, não é? A Bíblia me diz que somente Jesus Cristo faz tal e tal coisa, somente Ele. E eu conheço porque Ele fez isto e isto e isto por mim e em mim, que somente Ele poderia fazer. A Bíblia me diz que Cristo Jesus limpa e purifica. Eu sei que eu o conheço, porque um dia Ele me lavou de meus pecados. Ele me lavou, Ele fez isso que somente Ele pode fazer. Ele criou em mim uma nova natureza. Eu sou uma pessoa tão diferente hoje. Eu não gostaria que você me conhecesse antes da minha conversão. Eu conheço a Cristo porque Ele fez algo que eu sei que somente Ele pode fazer em uma pessoa. Ele lava o pecador, Ele salva o pecador, Ele transforma o pecador. Como diz o hino, Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Quem jamais pode transformar uma pessoa com grande poder, senão o Salvador? Você o conhece? Você já experimentou dele em tua vida?
Você já olhou para Ele para viver? A palavra de Deus me diz que Ele veste o despido, o nu, o destituído, e porque Ele me cobriu com a sua justiça e os seus méritos, eu conheço, eu estou seguro, eu experimentei o perdão que removeu a culpa e trouxe segurança. Eu ouvi que Jesus Cristo é um libertador, que Ele liberta os pecadores da prisão de qualquer pecado, os cativos, os oprimidos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, diz o Salvador, que o enviou para libertar os prisioneiros, e porque Ele me libertou um dia de pecados que eu nunca conseguiria me libertar, eu conheço como libertador, eu conheço por experiência, assim eu conheço. Eu ouço que Ele é um pastor que guia o seu povo, e eu sou conduzido por Cristo, independência dEle, as minhas orações Ele ouve, Ele responde. Eu posso olhar para trás e ver tantos caminhos errados que eu teria tomado, que Ele me conduziu por um caminho seguro. O Senhor é o meu pastor, e eu conheço por experiência. Você o conhece desta maneira, meu querido amigo? Em um relacionamento vivo e real com o Senhor Jesus Cristo. Eu leio na palavra de Deus que Jesus Cristo é o alimento, é a água, e Ele satisfaz a minha fome e a minha sede por perdão, por justiça, por retidão. Assim eu conheço, Ele me alimenta, Ele me guia a pastos verdejantes diariamente em sua palavra, em comunhão com Ele. A Bíblia ensina que Ele é um médico de almas, que Ele é o bálsamo, o unguento de Gileade. Se alguém te perguntar: você conhece o médico fulano de tal? Fulano, você conhece o médico fulano de tal? Claro, eu quero conhecer. Aquele médico é um médico que usa uma máscara assim, um jaleco assim, ele estaciona com o carro dele, mais ou menos assim, na porta, naquele lugar, todos os dias. Eu conheço. Não, você não conhece. Você não pode afirmar que o conhece apenas por estas coisas. Mas se tua resposta é sim, eu conheço aquele médico, ele é um cardiologista, e foi ele quem fez o meu transplante de coração. Eu o conheço, Ele me salvou, Ele tirou o coração de pedra, doentio, morto, aquele coração que pulsava sangue sujo e morto de pecado por toda a alma. Ele tirou o coração de pedra, Ele implantou um novo coração dentro de mim. É isso que Paulo desejava desde a sua conversão. Ele o conheceu naquela rua para Damasco, naquele caminho para Damasco, e ele deseja agora conhecê-lo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Que palavras tão belas! Poder da sua ressurreição. Você conhece a Jesus experiencialmente? Ele vive em você pelo seu Espírito. Não descanse a tua alma, não descanse a tua consciência. Se determine a buscá-lo de todo o coração, com toda a tua força. Que o clamor do teu coração seja esse: conhecer a Jesus, conhecer o Salvador que veio a este mundo. O meu tempo está acabando, o mundo está acabando, a vida está escorrendo. Eu preciso conhecer por experiência, ter os meus pecados perdoados, ter a certeza de vida eterna. Paulo chama esse poder de o poder da sua ressurreição. Para conhecê-lo é o conhecer o poder da sua ressurreição. É necessário esse poder para transformar uma pessoa. É necessário esse poder para libertar uma pessoa. Paulo utiliza a palavra poder da ressurreição para cobrir toda a obra vicária, substitutiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a sua ressurreição coroa toda a sua obra. A sua ressurreição é o selo de que a sua vida perfeita e a sua morte foi aceita diante do Pai. Ele foi ressuscitado. Se não fosse aceita, permaneceria no túmulo. O poder da sua ressurreição, o poder que Ele tem na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, para salvar pecadores. Isso é conhecer a Jesus Cristo, conhecer este poder. É necessário este poder, amigo. Tudo na Bíblia envolve poder. Errais, diz o Salvador, aqueles líderes religiosos por não conhecerem a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Palavra e poder andam juntos. Conhecer a Cristo e o poder de Cristo andam juntos. É uma nova vida, é uma experiência real. Não é apenas religiosidade, por mais sincera, mais intensa, mais voluntária que seja, é chamado aqui de poder da ressurreição de Cristo. E esse poder, ele foi manifesto naquele domingo, quando Cristo ressuscitou dentre os mortos e saiu do túmulo. Tendo cumprido toda a sua obra, a morte não pôde contê-lo ali. E agora Ele pode dar a homens e mulheres mortos em pecados vida dentre os mortos. Queridos,
Quando o Senhor Jesus Cristo foi pregado naquela cruz, ali aconteceu a maior de todas as transações no universo. Ali naquele lugar tão obscuro no mundo, mundo em movimento, aquele ponto central ali, Israel, Jerusalém, fora das portas, o comércio em Jerusalém, Cristo, mais um crucificado pelos romanos. Não, a maior de todas as transações, que ele levaria sobre si mesmo a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa condenação. Ele tomaria sobre si mesmo, tendo descido para levar sobre si mesmo, dar a sua vida, e a minha culpa fosse colocada sobre ele, e os méritos de Jesus, maravilhoso, perfeito, fosse transferido para mim naquela cruz do Calvário. Oh, queridos amigos, ali naquele momento, para que agora você olhasse para ele pela fé, e essa transação instantânea, maravilhosa, mais rápida que um Pix, mais poderosa do que qualquer coisa, fosse um crédito de Cristo, o seu poder, a sua justiça, direto em sua conta, em sua vida. Para o quê, queridos amigos? Deixe-me concluir aqui. Para que naquele dia, quando a luz deste mundo se apagar para você seja achado no julgamento nele, unido a ele por uma fé viva, não tendo a tua própria justiça que vem do teu esforço, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, a justiça que Deus proveu para você. Você imagina poder chegar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu confiei em Ti, que o Senhor não rejeitaria as minhas obras, eu confiei. Oh, quão vergonhoso será, quão triste será, mas aqui está o Salvador, entregando a sua vida no lugar de pecadores, a maior de todas as transações, a sua vida pela minha, a sua justiça, o seu mérito pela minha culpa, o meu pecado, ele levando sobre si, por você, se você o buscar para a salvação. Ouça essas palavras, permita que elas entrem na tua alma, te sacudam por dentro. Se você não conhece a Cristo e continua confiando na carne, meu querido amigo, ouça essas palavras e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme ele na sua morte. Meu querido amigo, este poder, ele se manifesta em tua vida, ele é real em tua vida naquele dia, no último dia, quando você lançar fora o último fôlego e a morte chegar. Ele te encontrará, a morte te encontrará em uma de duas condições. Ou a morte te achará naquele dia em si mesmo, em confiança em si mesmo, pensando em tua mente: eu irei morrer agora, mas eu sei que eu vivi e eu fiz o meu melhor, e eu me esforcei, e eu fui sincero e fui zeloso para Cristo. Eu posso agora carregar isso diante do Senhor e entrar. Eu confio em Deus, que Ele não irá rejeitar as minhas obras. Ou Ele te achará, ela te achará em Cristo. Esse é o significado deste versículo. Nada em minhas mãos trazendo, nem olhando para a minha experiência de conversão, nem olhando para a minha vida, nem olhando para as bênçãos que eu recebi, olhando para Jesus, sabendo em que eu tenho crido, diz o apóstolo, nele, olhando nele, que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, não a minha justiça, mas a minha alma redimida, que é o meu tesouro, até aquele dia final. Como a morte te encontrará, confiando em si mesmo, ou te achará em Cristo? Se determine a buscar o Salvador, se você não pode afirmar isso. Se o Senhor falou contigo e você percebeu que você depende, tem dependido das tuas melhores obras para te recomendar a Cristo, que a tua busca incessante seja somente esta: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, mas a que vem do Senhor Jesus Cristo, pela fé, porque um dia nele eu criei, um dia nele eu fui redimido.
Vamos orar juntos. Ó Senhor eterno e glorioso Deus, aplica estas verdades tão claras, tão simples ao nosso coração. Só o Senhor pode acessar a consciência espiritual de alguém. Se o Senhor não fizer, permanecemos dormentes na alma. Quão relutantes somos, ó Senhor, de reconhecer, de fazer este exame, quão doloroso é às vezes, porque tememos não ter nascido de novo. Mas o Senhor é mais poderoso e maior que os nossos corações. Ajuda-nos, abre os olhos da alma se não nascemos de novo e leva-nos a Jesus para conhecê-lo e o seu poder e a vida dentre os mortos. Nós te rogamos isto em nome dele e para o teu louvor. Amém.